Tem dois grandes conselhos sobre nichos de negócios por aí. Um deles é o dos startupeiros, do pessoal das startups. E o conselho deles é: procure um mercado muito grande, um mercado bilionário para montar seu negócio. O outro conselho é do pessoal do marketing digital, o pessoal mais raiz da internet, assim, que faz negócios sem investimento. E o que eles falam é: niche e depois subniche. E depois subniche ainda mais. Nesse vídeo eu vou te ensinar a ter o melhor dos dois mundos. Eu vou te ensinar um conceito que, até onde eu sei, eu que criei, que é o dos subnichos gigantes. Se você quer empreender, esses tipos de nichos são os melhores que existem. Dá para você montar uma startup bilionária neles e também, se você quiser começar sem investimento, mas quiser crescer muito, dá para você começar do porão da sua casa, do seu quarto escuro, de qualquer lugar, com muito pouco dinheiro. Se você já tem um negócio na internet, ajustar o nicho desse seu negócio para um subnicho gigante pode ser a chave para você voltar a crescer e conseguir escalar o seu negócio. Mas primeiro, vamos lá. Qual que é o trade-off? Por que algumas pessoas falam para você escolher um subnicho e outras falam para você atingir um grande mercado? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses dois? Eu vou dar o meu exemplo. A empresa que eu tenho é uma empresa de treinamentos para um negócio chamado Entrevista de Caso, que tem algumas empresas de consultoria estratégica no mundo, McKinsey, BCG, Bain, que usam esse tipo de entrevista para selecionar os seus candidatos. E algumas pessoas fazem entrevistas a essas empresas e elas querem passar e elas usam o meu treinamento. Eu sou um dos top 3 players desse mercado global. Meu negócio é mais lá fora do que aqui no Brasil. E esse mercado é um subnicho, né? Então você tem o mercado de carreiras, desenvolvimento de carreira. Aí dentro disso você tem o mercado de entrevistas de emprego. Aí dentro disso você tem o mercado de subnicho de entrevistas de emprego, de caso para consultorias estratégicas, que são, sei lá, umas 15 empresas no mundo que são as principais que usam esse método de contratação. Hoje eu sou um dos top 3 players nesse mercado e agora está difícil crescer. Então, meu negócio já chegou num nível legal, só que eu tenho dificuldade de crescer muito mais sem mudar de nicho, porque eu quase que cheguei ali no tamanho do mercado. Talvez dê para dobrar um negócio ainda, mas não dá para virar um negócio bilionário, não dá para ganhar 50 milhões por ano com esse negócio, porque não tem gente o suficiente demandando esse tipo de serviço do mercado. Qual que é a minha vantagem de ter nichado tanto? Eu tenho pouco competidor, tem pouca gente entrando nesse mercado, não é um mercado muito grande, não é um mercado muito atrativo para grandes empresas entrarem. Agora, qual que é o lado oposto? Por que as startups, os fundos de venture capital, querem que você tenha um mercado grande? Eles querem isso porque a função de um fundo de venture capital e a ideia de uma startup tradicional é criar um negócio bilionário. E para isso você precisa que o seu negócio seja grande. Não dá para fazer isso se você tem uma startup de entrevista de caso, né? Não existe demanda para isso e provavelmente não vai existir no futuro. Então você tem essa dicotomia. De um lado você tem mercados grandes que te permitem chegar a faturamentos bilionários e você tem mercados nichados que te dão proteção. Você já deve ter ouvido falar uma frase que é: o seu nicho te protege. Te protege do quê? Te protege de uma enxurrada de competidores, te protege de empresas gigantes entrarem naquele mercado, naquele seu nicho, porque simplesmente não vai ser interessante para elas, porque é um mercado pequeno. Então, existe um trade-off aqui, né? Ou você está num mercado grande, que te permite ficar gigante como empresa, ou você está num nicho que você consegue se proteger melhor de competidores, entrantes, outras empresas, talvez mais sofisticadas que a sua. Então, existe esse trade-off. Os fundos de venture capital querem que você crie uma startup num mercado grande porque elas querem que a sua startup seja bilionária, porque senão eles não ganham dinheiro. E se você quiser, um dia eu faço um vídeo sobre isso, sobre como funcionam os fundos de venture capital, como eles ganham dinheiro e por que eu acho que, para a maioria das pessoas, fazer uma startup com um investidor é furada. Do outro lado,
você tem o pessoal mais do marketing digital, mais do monte seu negócio em casa, que fala, cara, subniche, porque assim você estará protegido. E por que eles querem isso? Porque a premissa deles é que você vai começar com pouco dinheiro, com pouco recurso, então você precisa estar protegido em um subnicho para você conseguir crescer e chegar talvez a um faturamento de alguns milhões por ano, mas vai ser difícil chegar em alguns bilhões ou centenas de milhões. E aí a gente entra nesse conceito que eu criei, que é o do nicho gigante, do subnicho gigante. Eu digo que eu criei porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso dessa forma, né? Então eu inventei isso observando negócios diferentes que são nichados, mas o nicho deles é tão grande que eles têm um potencial de crescimento muito grande. Então é o melhor dos dois mundos. Então o que é um subnicho gigante? Em primeiro lugar, ele é um nicho que te protege. Então você demarcou o seu mercado, você escolheu um pedaço do mercado em que empresas que estão fora dele têm muita dificuldade de entrar. Você demarcou um pedaço de terra ali, um pedaço de mercado que exige uma especificidade do seu negócio para atender aquele mercado. Eu já vou dar exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, esse mercado, bem demarcado, é enorme. Ele tem alta demanda. Essa demanda cresce. E ele tem pouca competição, porque você tem que escolher especificamente entrar nele. Você não pode ser uma empresa que mexe com vários mercados, ou com um mercado de massa, ou com um mercado maior, e aí resolver entrar nele. Você meio que não consegue fazer isso. Então, você tem o melhor dos dois mundos. Você tem um nicho que te protege e um grande mercado com alta demanda, que permite você ter uma empresa muito grande. Então, vamos lá para alguns exemplos, né? Eu quero dar exemplos de vários modelos de negócio diferentes. Então, criador de conteúdo, software, e-commerce ou produtos físicos, serviços. Eu quero dar exemplos de todos os tipos de negócio. Primeiro exemplo que eu tenho para dar eu não sei se você já viu um canal por aí, que é o Primo Pobre. É um cara que ele faz conteúdo de finanças, então, né, finanças seria um nicho aí do conteúdo, né, dos influenciadores. E aí tem um monte de canais de finanças, né? Só que ele faz finanças para quem é pobre, finanças pessoais para quem é pobre. É como se fosse um primo rico dos pobres. Ele se auto-intitula um pobre, porque ele era pobre, né? Hoje eu acho que ele está com grana, o Duda, né, o nome dele. E aí eu queria que você pensasse um pouco na anatomia desse nicho de finanças, né? Se você for pensar, você tem grandes influenciadores, que nem o Primo Rico, você tem o Bruno Perini, você tem a Nath Finanças, que chama, tem aquela moça do Me Poupe. Então você tem os grandes influenciadores, né, que são o mercado de massa. E aí você tem aqueles influenciadores de finanças nichados. Então tem o cara que fala só de fundos imobiliários. Você tem o cara que fala só de opções de, né, derivativos. Você tem o cara que fala só de criptomoedas. Esses caras grandes, eles têm um mercado muito grande, que é meio que todo mundo do país, né? Esses caras pequenos, eles têm um mercado limitado. Não é todo mundo que vai comprar um fundo imobiliário. São pessoas muito mais avançadas. O que o Primo Pobre encontrou? Ele encontrou um nicho gigante. Ele não fala com todo mundo. Ele fala com quem é pobre. Mas tem muito pobre no Brasil. É muita gente, né? Sei lá, é metade da população do Brasil. E esse nicho é, de certa forma, protegido. Por quê? Porque o conselho do Primo Rico não serve necessariamente para quem é pobre. E se você for ver o canal lá do Primo Pobre, você vai ver que o conselho que ele dá é muitas vezes o oposto do que os influenciadores de finanças normais estão falando. Porque, por exemplo, comprar ou alugar um imóvel. Para quem é pobre é diferente, por vários motivos. O pobre não consegue investir o dinheiro para ter o retorno do CDI para ir pagar um aluguel mais barato. Além disso, ele tem acesso à Minha Casa Minha Vida. Enfim, tem vários motivos pelo qual o conselho que você daria de finanças pessoais para alguém pobre é diferente de para uma pessoa com mais grana, que é quem o Primo Rico ataca. Então, esse é um grande exemplo de um nicho gigante. O Primo Pobre cresceu muito nos últimos anos e ele tem como fazer muito dinheiro com esse negócio dele, porque ele está falando ali com potencialmente metade da população brasileira. Outro exemplo de um nicho gigante. Qualquer coisa para médicos, dentistas, advogados. Então, por exemplo, a gente tem aí uns 500 mil médicos no Brasil hoje. É bastante gente. Como porcentagem da população,
não é tanto, mas são 500 mil pessoas. E são pessoas, em geral, com bom poder aquisitivo. Eu fiquei sabendo recentemente de um ex-colega de faculdade que montou uma marca de roupa para médicos. Então, eles chamam de scrubs, né? Então, aquelas roupas que o médico usa no hospital, ele criou uma de alto nível, né? Então, qual que é o público potencial dessa marca? Todos os 500 mil médicos. Não quer dizer que todos vão comprar da marca dele, mas vamos supor que 10% compre. Ele vai ter 50 mil clientes ali que vão comprar as roupas com ele, depois ele pode vender acessórios, equipamentos, etc. E provavelmente vão comprar todo ano. Eu dei uma pesquisada e eu vi que tem uma marca no Brasil que vende esse tipo de roupa, e que era de uma influenciadora lá, e que fatura 50 milhões por ano. Então, cara, é bastante dinheiro, né? Eu não sei você, mas eu estaria feliz com uma marca que fatura 50 milhões por ano. E se você for ver, a maioria das pessoas que quer criar uma marca de roupa, ela não pensa em achar um nicho protegido assim. Porque quem faz roupa normal, roupas, né, de uso do dia a dia, não faz roupa para médico. E quem faz roupa para médico não faz roupa normal. Tá vendo como é um nicho muito grande, mas protegido? Vou dar outro exemplo. Você tem 500 mil médicos, você tem lá mais 500 mil, 600 mil dentistas no Brasil. A maioria deles tem uma secretária. E todos eles têm que se preocupar com a agenda. Vamos dizer que você quer construir um software. Tá? Você quer construir um software, um SaaS de produtividade. Se você for fazer um software de produtividade normal, a sua concorrência são todos os softwares de produtividade que existem, certo? Vamos supor que você consegue fazer um software de produtividade especificamente para médicos e secretárias. Então, um controle de agenda melhor para o médico, que tem um app ali que tem a agenda dele, tem toda a segurança que um serviço de saúde precisa, ele sincroniza no computador com a secretária, tem as notas do paciente ali, talvez tenha alguma coisa regulatória, integração com convênios, exames, sei lá, né? Não sou médico, mas eu consigo imaginar um dev, um desenvolvedor, criando um SaaS perfeito, melhor do que as alternativas atuais, para o médico conseguir sincronizar a agenda dele com a secretária e eles terem um bom controle da agenda. Qual seria o público potencial disso? Vamos dizer que você cobra ali R$50 por mês pelo seu aplicativo. Aí você tem 1 milhão de médicos e dentistas, se todos assinarem, você tem um SaaS de 50 milhões por mês. Ah, mas não é todo mundo que vai assinar. Cara, depende. Se realmente fizer um programa muito bom, talvez a maioria assine. Mas vamos supor que 10% assine. Ainda assim, você tem um SaaS ali que vai te dar 5 milhões por mês, 60 milhões por ano. Se esse SaaS tiver um múltiplo de 10, né, um múltiplo de valuation da empresa, você tem uma empresa de 600 milhões de reais com um simples app de agenda médica. Uma coisa extremamente simples pode virar uma empresa quase bilionária. Por quê? Porque esse é um nicho gigante. Não tem grandes players mexendo com isso. Eu sei porque eu tenho familiares médicos, meus pais são médicos, e até onde eu sei, a maioria dos médicos não tem um puta software para gerir as agendas deles. Se isso é uma demanda que realmente vai ter necessidade, eu não sei, né? Algum empreendedor tem que ir lá e fazer para verificar se realmente tem uma oportunidade aí. Mas o fato é, tem 1 milhão de médicos e dentistas no Brasil e se você fizer alguma coisa que consiga atingir 10, 20% deles, provavelmente você tem uma empresa de altíssimo valor. Deixa eu dar outro exemplo. Eu tenho uma amiga que está no nicho de inglês, ela tem uma escola de inglês online. Até aí tem um monte, né? Como que ela se diferencia? Ela tem inglês para programadores ou pessoas que querem trabalhar em empresas de tecnologia, né, product managers, etc. Agora, por que isso é um nicho gigante? Primeiro, tem muita gente, né, nesse mercado. Talvez não tenha tantos programadores quanto médicos, mas está crescendo cada vez mais. Não sei ao certo o número de programadores no Brasil. Segundo, esse é um nicho protegido. Por quê? Porque o tipo de inglês que essas pessoas que são programadores, são product managers, querem especificamente para trabalhar em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né? Elas querem fazer um trabalho remoto em que elas vão ganhar em dólar. E aí elas têm que aprender uma linguagem específica de trabalho em empresa tech. Então, assim, dentro desse nicho de programadores que querem aprender inglês para conseguir um trabalho remoto, ela
não tem muita competição. Obviamente o cara pode, num CCAA da vida, numa FISC, né? Existe a FISC ainda. Ele pode ir numa escola tradicional, mas ele quer aprender um inglês especificamente para aquilo. É um público com necessidades específicas, que consome influenciadores específicos, que tem um objetivo específico, uma timeline, né? Um tempo específico para aprender inglês. E se ela cria a escola dela especificamente para esse público, ela está protegida. E aí ela pode conseguir milhares de alunos por mês fazendo aula com ela, o que é excelente para uma escola de inglês. Pensa aqui comigo, se eu tenho, sei lá, 1.000 alunos pagando R$300 por mês, eu tenho 300 mil por mês de faturamento. E dá para chegar em 10 mil alunos, talvez até 100 mil alunos, não sei. Então, essa é a ideia de ter um nicho gigante. Eu encontro um nicho específico para atuar com o meu produto ou com o meu serviço. Esse nicho ele é específico o suficiente para me proteger, mas em vez de eu pegar um nicho desse tamanho assim, o que tem suas vantagens, eu posso até criar um outro vídeo sobre isso, eu escolho um nicho que é maior. E aí eu tenho todas as vantagens de ter um nicho pequeno, só que também eu tenho as vantagens de estar no mercado grande. Eu tenho proteção de concorrentes, né? Eu tenho poucos concorrentes que talvez não sejam tão sofisticados, mas eu também tenho a chance de virar uma empresa que fatura dezenas até centenas de milhões, e esse é o melhor dos dois mundos. E eu estou gravando esse vídeo aqui porque ele é o vídeo que eu queria que tivessem gravado para mim quando eu comecei, porque eu acabei entrando num nicho pequeno, e isso me ferrou um pouco, porque agora eu não tenho muito mais para onde crescer, né? No meu negócio atual, felizmente ele tá bem e tal, mas se eu tivesse escolhido um nicho maior, eu estava muito mais rico com o mesmo esforço, e é isso que eu quero que aconteça com você. Então, se você está empreendendo, quer empreender e gostou do insight desse vídeo, eu te convido a seguir meu canal, porque eu posto os insights que eu tive em toda a minha jornada empreendedora de 8 anos até agora e muitos mais pela frente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.